Nós vamos falar um pouco agora sobre as probabilidades, probabilidade aí que foi utilizada por Mendel e também alguns exemplos de genética aplicada. Então, a teoria das probabilidades aplicada à genética. Probabilidade, diz respeito à chance de um determinado evento ocorrer entre dois ou mais eventos possíveis. Aí nós temos dois tipos de eventos. Os eventos aleatórios, ou seja, em cada caso, como por exemplo aí, dá cara no lançamento de uma moeda, o ás de ouro, o face 6 de um dado. Há um conjunto de eventos possíveis e o evento selecionado tem a mesma chance de ocorrer que qualquer outro evento possível naquele conjunto. Por exemplo, se você joga uma moeda para cima, há uma probabilidade de 50% de ela cair virada cara e 50% de ela cair virada coroa. Um ás, você tirar um ás em um baralho, é 1 para 52 avos. Por quê? Porque um baralho completo ele tem 52 casas. Então a chance de você tirar um ás é de 1 para 52. As faces de um dado, por exemplo, a face 6, se você joga um dado, a possibilidade de você tirar um 6 é 1 para 6. Da mesma forma como foi lá com Mendel, Então, por exemplo, se temos aí dois genes, um asão e um azinho, a possibilidade de um ser doado e o outro é de metade ou de 50%. Então vamos lá, os eventos independentes. O que é um evento independente? É quando a ocorrência de um evento não afeta a probabilidade de outro. Por exemplo, o lançamento de uma moeda. A probabilidade de sair cara no primeiro lançamento é de 50%. Se você jogar ela a segunda vez, é a mesma probabilidade. 50% de ela sair cara. Se lançar uma terceira vez, mesma probabilidade. Então, o fato de você lançar uma vez não impede que saia cara na primeira, na segunda e na terceira vez. Mesma coisa com o filho. O nascimento de uma criança, por exemplo, com o olho azul, não impede, por exemplo, que o seu segundo, terceiro e quarto filho também nasça com o olho azul. Então, aí nós temos a regra do E. Probabilidade de dois ou mais eventos independentes ocorrerem conjuntamente é igual, prestem atenção, ao produto das probabilidades de eles ocorrerem separadamente. Então, qual a probabilidade de ocorrer determinado evento e também outro? Então, se tiver uma pergunta assim, qual é a probabilidade de no primeiro lançamento sair cara e no segundo lançamento sair coroa? Nada impede que no primeiro lançamento saia cara e no segundo lançamento saia coroa. Então, qual é a probabilidade? Você vai multiplicar, por exemplo, 1 meio, certo? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que neste caso aí dá um quarto, certo? Então, atentem-se à questão do evento independente, nós vamos multiplicar. Então, passando agora aqui aos conceitos básicos em genética, vem-se algumas perguntas. Onde se localizam nas células os fatores hereditários, ou seja, onde estão localizados os genes? Qual é o mecanismo responsável por sua segregação durante a formação dos gametos? O que faz com que eles se separem na formação dos gametos? Então, Sutton, ao estudar a formação de gametos em gafanhotos, ele percebeu a semelhança entre o comportamento dos cromossomos homólogos e os fatores imaginados por Mendel. Boveri propôs que os fatores hereditários estariam localizados nos cromossomos. Então, como eu havia antecipado, os fatores aos quais o Mendel se referia eram os genes. E aí está explicado. Os fatores eram os genes estão localizados nos cromossomos, e vocês já viram em aulas anteriores, depois se quiserem acessar o canal, lá na aula que fala de meiose, vocês podem ver que esses cromossomos eles se separam no momento da reprodução por meio da meiose, certo? Então vocês estão vendo lá embaixo a formação dos gametas, que é de 50%, certo? 50%, por exemplo, para a característica, no caso, digamos, ser masculino, ou 50% ser feminino, certo? Então aí está explicado os mecanismos de segregação dos fatores que foi proposto por Gregor Mendel. Aí nós vamos ver alguns conceitos básicos, O que é loco gênico? Loco gênico é a posição que cada gene ocupa no cromossomo. Então, aquele espaço onde ele está localizado é o que nós vamos chamar de loco gênico daquele gene.
Há diferentes versões de um gene, é o que nós vamos chamar de genes alelos. Então, por exemplo, um Azão e um Azinho são genes alelos, são diferentes versões. Temos os homozigóticos, que são indivíduos que recebem um par de alelos idênticos. Por exemplo, o Azão, Azão e o Azinho, Azinho. São indivíduos homozigóticos, receberam o mesmo alelo. Por exemplo, no caso do primeiro, dois genes dominantes. No caso do segundo, 2 genes recessivos. Os heterozigóticos são indivíduos de alelos diferentes, como vocês estão vendo, Azão, Azinho, ou chamado também de híbridos. O que é genótipo? Genótipo é a constituição genética, né, os tipos de alelos que o indivíduo tem. Então, todos os alelos de um indivíduo é o que nós chamamos de genótipo. Enquanto que o fenótipo são as características morfológicas, fisiológicas e comportamentais apresentadas por cada indivíduo. O que isso quer dizer? Quer dizer que um indivíduo possui um genótipo, uma carga genética para ter uma determinada característica, mas ao interagir com o meio ambiente, essas características elas podem se modificar. É o caso, por exemplo, da cor do olho. Lá no material genético, a pessoa vai ter a cor do olho claro, mas dependendo da região onde ele esteja, que tem uma grande quantidade de luz, a cor do olho ela pode vir pouco a pouco a escurecer. Então, nem sempre o fato de ter uma característica lá no genótipo dizendo que vai ser assim, dessa forma, quando ela se manifesta, ela é da forma como está lá. Vai depender das interações que tem com o meio ambiente. Então, as características que vocês estão vendo, cor do cabelo, cor do olho, cor da pele, formato do nariz, tamanho do cabelo, forma do cabelo, tudo isso é fenótipo, é a manifestação das características que estão lá ditas, que estão lá previstas no genótipo. Exemplos, alguns exemplos de herança mendeliana, né? Exemplo de pelagem em coelhos. Olha o cruzamento aí de puros, lá geração parental, puros, azão, azão, azinho, azinho, 100% deu cinza, certo? Por quê? Porque o cinza é dominante sobre o branco. Quer dizer que a característica cinza, aliás, branca, ela desapareceu? Não, ela foi apenas encoberta. Então, na geração F1, vocês estão vendo aí um coelho híbrido. Ao cruzar um híbrido com híbrido, nós temos lá a geração 3:1, que foi encontrada por Mendel. Vocês podem ver aí, ó, geração fenotípica, né? 3 cinzas para 1 branco. A mesma coisa acontece com a folha em cóleo. Ó, vocês estão vendo aqui, né? A serrilhada e a lisa. Serrilhada, ela predomina, ela é dominante sobre a lisa. Então, ao fazer esse cruzamento, 100% serrilhado. Quando cruzou um híbrido com ele mesmo, deu a proporção de 3:1. 3 serrilhadas com uma lisa. No caso, na espécie humana, nós vamos trabalhar com heredrogramas, ou árvores genealógicas, né, que são representações gráficas das relações de um parentesco entre os indivíduos de uma família. Então, isso daqui é a simbologia que vocês devem lembrar, prestar atenção, certo? Por exemplo, quando tem esse quadradinho branco, é o indivíduo do sexo masculino, quando tem um círculo é feminino, quando tem essa forma aqui é o indivíduo do sexo desconhecido, e aqui nós temos um heredograma onde tem um casal. Está aqui o quadradinho que é o homem, aqui a mulher, e a filiação, no caso aqui, o casal teve um filho do sexo masculino. Quando tem esse quadradinho preto, é porque o indivíduo do sexo masculino foi afetado por aquela característica. A mesma coisa para o indivíduo do sexo feminino. Aqui do lado direito, lá em cima, vocês têm o casamento, né, que é essa linha, e quando tem duas linhas é um casamento consanguíneo. Quando tem essa linha com vários tracinhos aqui embaixo, né, significa irmandade. Então, nesse caso aqui, o casal teve 4 filhos, sendo 2 homens e 2 mulheres.